Puxamos então a deixa pra gente falar da pizzaria 49ers, pode ser? Vamos lá? Mozzarella! Vamos analisar o time do 49ers como se fosse uma pizza, pessoal. Então a gente tem aqui na nossa tela, para você que está em casa escutando no Spotify, eu vou fazer a tradução aqui, mas a gente tem uma pizza com suas bordas crocantes, douradas e o seu meio com molho de tomate representando o San Francisco 49ers. E essa pizza ela vai ser dividida em 3 grandes fatias em primeiro momento. Por favor, nós temos uma fatia de 30% dessa pizza que corresponde ao esquema, o head coach, a comissão técnica, o nosso querido Kyle Shanahan, certo? Então a gente pode dizer que 30% do time do 49ers, o resultado, vitórias do resultado, é devido ao Kyle Shanahan e sua comissão técnica, certo? Certo. Outros 35%, que são uma grande fatia, elas estão representadas pelo nosso gurizão ali, o Nick Bosa, né? Mas a gente está mostrando a defesa do 49ers. Fala um pouquinho sobre isso, né, mano? Vamos lá. Primeiro, sobre os 35%, que é uma vergonha dar só isso, mas justo, nós temos que dizer, a ideia dessa pizza é muito clara. De onde vêm as vitórias do 49ers? Quem é o responsável? Eu vou dar um pedaço de pizza para quem é responsável pelo 49ers ter ganho. Essa é a pegada. Nós estamos dando 1/3 da pizza, basicamente, para a defesa, que é uma vergonha ser só isso. Mas o time do 49ers inteiro é maquinado, então tu vai ter que dividir a pizza conforme tem gente. A defesa do 49ers, gente, tem o melhor safety da liga, no Hufanga, tem um dos melhores cornerbacks da liga, no Shadavius Charvarius Ward, tem o melhor o melhor jogador indo atrás do quarterback da liga, no Nick Bosa, é o atual Defensive Player of the Year. Na liga dos Defensive Tackles tem o Hargreave e tem o Armstead, tem Linebacker tem o Greenlaw e... Não, eu tô falando todos esses porque agora eu quero falar ainda, além disso tudo, do melhor linebacker da liga, o que pra mim hoje é o Defensive Player of the Year. O que tá jogando Fred Warner não tá no gibi. E uma salva de palmas pra esposa do Fred Warner, muito bonita. Eu fui explicar por que eu achava que o San Francisco 49ers era o melhor time de futebol americano para um amigo meu que estava começando na NFL. E ele não conseguia entender como é que o 49ers, por exemplo, sem um quarterback estrela, como a gente tem, por exemplo, Patrick Mahomes, né? Sim. Era mais favorito que o time do Kansas City Chiefs. Aí eu expliquei para ele a definição de posição elite. Que na NFL a gente olha jogadores ruins, jogadores medíocres, que ali ocupam seu espaço, titulares, né? Jogadores bons, que são jogadores que não importa o time que eles forem, eles vão ser titulares, eles fazem a diferença em campo. Jogadores excelentes, né? E a gente tem os jogadores elite, que são jogadores que são diferenciados na sua posição. Eles são os caras, assim, que tu não vai encontrar outro na liga, ou tu vai ter 1, 2, 3, assim, no máximo, né, cara? E aí eu falei assim, entendeu o quão difícil é ter jogadores elite? O cara assim, entendi. Eu falei, pois é, o time de 49ers tem um elite por posição do jogo. Tem um elite como linebacker, tem um elite no defensive end, tem um elite como edge, tem um elite como cornerback, tem um elite no safety, tem um elite na OL, tem um elite no running back, tem um elite... Pelo menos um. Não tem no wide receiver, talvez. Não tem no wide receiver e não tem no quarterback. Cara, mas é muito jogador diferenciado. Tem jogadores lendários, jogadores geracionais. Falando um pouco do Fred Warner, eu vou ter que puxar um pouco de sardinha pra ele. Falar de 3 jogadas contra o jogo do Cowboys, onde, diga-se de passagem, a função do inside linebacker do Fred Warner, a grosso modo, sem complicação, é derrubar o cara que vem, dar o tackle, e cobrir o cara que tá na zona dele, ou se ele tá marcando homem por homem. E eles botam ele pra cobrir Sid Lamb, meu amigo. Tu é rápido? Dane-se, eu sou rápido. Tem que taclear quem? O teu fullback? É no fullback que eu vou. Não tem conversa. Ele é muito forte, muito ágil. A leitura dele é um absurdo. As 3 jogadas especificamente. Uma das jogadas é no fumble forçado. Teve um fumble forçado nesse jogo, foi ele que forçou, onde ele tá com um offensive line nele, imagina, um cara grande contra ele, e o cara tá com as mãos nele, tá com as mãos na pedal dele aqui dentro do equipamento, isso. Ali, né? E ele com as mãos no ombro do cara. O cara tá achando que tá fazendo um bom trabalho, tô segurando o Fred Warner. E o Fred Warner andando com o cara, a jogada acontecendo. Quando a jogada vai passar por ele, definiu, o corredor correu, vai correr pela lateral dele, ele pega esse OL e ele taca o cara no chão. Tipo, com licença, obrigado pelo tempo que tu me deu,
taca o cara no chão, sai correndo, e aí vem o jogador geracional, lendário que tu falou. Normal é derrubar o cara, ele ia conseguir parar a jogada. É nada. Pulou, bam, socaço na bola, soco de cima pra baixo pra jogar a bola pra dentro, porque de dentro pra fora jogava ela pra fora do campo, não servia pra nada. Soco de cima pra baixo, tirou a bola do cara, bola do 49ers. Jogada 1. Jogada 2. Ele no meio do campo, defesa em zona. O que ele fez em zona? Rapidinho, pessoal, para não complicar. Ou a defesa marca por jogador, onde cada um marca alguém do outro time, ou em zona, onde tu bota eles em algumas zonas do campo, e se alguém passar é desse cara ou é do outro. Ele com defesa em zona, ele parado no meio do campo, fazendo a leitura dele, e passa o CeeDee Lamb. No meio da corrida, vem o CeeDee Lamb correndo, ele passa na frente do CeeDee Lamb, ou seja, ele atrapalha a rota do CeeDee Lamb um pouquinho e vai correndo junto com o CeeDee Lamb. Nisso o Dak Prescott queria mandar a bola no CeeDee Lamb, ele tá atrapalhando a frente da jogada com o CeeDee Lamb nas costas dele. No que isso acontece, o Dak Prescott recua um pouco. No que recua, ele voa no Dak Prescott e faz o saque. Ou seja, só para ser uma cobertura para o CeeDee Lamb não conseguir muita jarda. Ele consegue um saque nessa jogada. E terceiro e finalmente, essa não é uma jogada dele, é mostrando o sangue que tem um jogador desse. Ele tá marcando o CeeDee Lamb, ele desce com o CeeDee Lamb, que é o wide receiver melhor do Cowboys. E nisso acontece um passe desviado numa bola que não era para ele. Tá ele e o CeeDee Lamb correndo. Na imagem é muito massa, para quem tá vendo, eu vou mostrar minha mão como fundo de tela, porque tá correndo ele e o CeeDee Lamb para cima e a jogada acontece um pouco antes deles. E é um passe desviado. A bola bate e a bola sobe. No que a bola sobe, o CeeDee Lamb tipo, não sei se ele fez o mas na minha cabeça ele fez e ele agacha, tipo, CeeDee Lamb, tipo, não deu. No que a bola bate na mão do defensor, o Fred Warner trava, volta, pula e consegue a interceptação. Então, assim, enquanto um reclama, o outro faz a cama. Fred Warner é um monstro. Agora eu tô... Você gostou do... Agora eu tô imaginando como deve ser divertido ver NFL na cabeça do Neymar, né? O jogador, passou, triste, Cara, mas é o seguinte, a gente ainda tem 35% dessa pizza... 35? É que eu não falei ainda da coordenação que eu quero falar. Tu quer falar do Kyle Shanahan, por favor? Então fala dos outros 30%. Não tem como não falar do Kyle Shanahan, porque daí alguém pode olhar e falar assim, essa pizza de vocês está errada. Se a defesa vale 35, como é que o esquema ofensivo vale 30? É muita coisa. Como um head coach pode valer tanto? Alguns pontos que eu vou levantar. A gente acabou de falar, qual o maior técnico da história da NFL, Zuma? Bill Belichick. Se bota o Tua naquele time, tu acha que dá certo? Melhor que o Mac Jones. Tudo bem, mas dar certo, ser candidato a MVP. Não, acho difícil. É improvável. Nós estamos falando do melhor técnico da NFL. Então o quê? Encaixou certinho com o Mike McDaniel, com o Tua. Perfeito. Um outro cara que eu vou ter que te lembrar, Zuma, é Trevor Lawrence. Certo. O melhor quarterback que veio do draft dos últimos 20 anos. O cara é um monstro. Urban Meyer era o head coach dele. Ele foi um lixo. Trevor Lawrence foi o pior quarterback da NFL. Trocou. Doug Peterson veio. Excepcional. Tá entre os 5 melhores da liga. A diferença de mudar um time é um absurdo. Tô falando só do quarterback porque é a leitura óbvia a se fazer. Mas o time como um todo, como o time joga. Eu vou falar só um terceiro ainda para nós falar. A gente começou o ano falando de um dos melhores times, dos melhores elencos. Acho que, discutivelmente, o melhor elenco ofensivo da NFL, que é o Chargers. Qual era o problema deles? Técnico. Brandon Staley chamando jogadas tortas. Os caras perdem uma atrás da outra por causa do técnico. Se bota um cara bom lá, o time muda, dá água pro vinho. Então não tem como não colocar, senão um dos melhores técnicos da NFL com ao menos 30% da fatia. Eu tô reduzindo para ele com 30%. Sem contar que assim, não é só o Shanahan, né? A gente vai falar a velha história da árvore do... Isso. E tem a velha árvore do Shanahan, né? Tipo, o negócio lá é tão bem feito, que já vem do pai dele, né? Do Kyle Shanahan, que o Kyle Shanahan veio da árvore do pai dele, aí o Mac McDaniel, o Sean McVay, e tem mais um ainda também que saiu ali. Enfim. Mas vamos lá, gente. Queria falar agora do resto. Esses dois, antes de contar, esses dois fariam um time inteiro e mais alguma coisa já. Se eu sou torcedor de 20 dos 32 times da NFL, eu quero esses 65%, eu não quero nem saber do ataque. Eu só quero uma defesa ultra forte e um técnico que sabe o que está fazendo. E aí nós temos 35% dos créditos do 49ers dado para a defesa, 30% para o Kyle Shanahan. Lembrando que a defesa também é montada pelo Kyle Shanahan, não é? Então, mas mesmo assim, quer dizer o seguinte, cara, 30% vem do homem, 35% dos jogadores de defesa. Se a gente abrir esse 35% que sobra, por favor, Heinz, vamos para a próxima foto aqui da nossa pizza. A gente vai dividir ela agora Virou, né? Ela virou. A gente vai dividir ela agora em 5 fatias. 35%, uma grande fatia, continua para a defesa, 30% para o Kyle Shanahan, mas nós temos agora 15%, e não é muita coisa,
dado apenas um jogador? Não chama ele de jogador, soma de front leader a candidato para MVP, o jogador mais importante e mais valioso da liga nesse momento. Certo. Christian McCaffrey valendo 15%. Mas assim, ó, Christian McCaffrey não jogou tudo isso ontem. Não precisou jogar tudo isso ontem. Ontem ele conseguiu menos jardas, porém ele foi o cara que ficou batendo na defesa para cansar ela. Ele não conseguiu tantas jardas por tentativas, mas fez o touchdown dele, como ele sempre faz. Conseguiu todos os downs que precisava, como ele sempre faz. E ele é uma arma alinhando. Ele alinhou algumas vezes como wide receiver lá na ponta. Quando quem? O Kyle Shanahan queria fazer uma jogada engraçada, que foi a que o Miami inventou, que é fazer um jogador sair correndo na linha de scrimmage para ir correndo por fora. Então ele precisa de running backs bons, que chamam a atenção da defesa para isso também. Então ele faz coisas fora da jogada, que são muito importantes também. E a partir do momento que nosso bot Purdy consegue lançar 3 touchdowns no Kittle, não precisa dele fazendo mais muita coisa. E o Christian McCaffrey está a 14 partidas seguidas fazendo pelo menos um touchdown. O homem dispensa comentário. Eu não vou falar do Christian McCaffrey. 15% é pouco para ele em qualquer time, mas no 49ers tem que ser dado só 15%. E 10% para o time de ataque, não, é isso, né? 10% para o time de ataque, que são as outras peças... Armas ofensivas. Isso. Ele está representado pelo nosso querido George Kittle, que ontem fez 3 touchdowns e levantou uma camiseta, né? Escrito Dallas Fuck. Fuck Dallas. Fuck Dallas. É. Cara, por que diabos esse cara meteu um Fuck Dallas gratuito assim pra galera? Teve um Dallas e 49ers em 1900 em Guaraná com rolha. 1990 deve ser, ou 2000, por aí nessa época. Um conference round, um jogo importante, onde o jogador do 49ers tinha exatamente essa camisa, também fez o touchdown e levantou. Depois do jogo, perguntado pro Kiro, aquela camisa lá... Foi coincidência? O que foi dele? Não, tá na minha sequência lá de camisas, eu usei uma e tal, e por acaso era essa, não tem nada a ver com um jogo de conferência de 49ers e Dallas de alguns anos atrás. Cara, o famoso Dallas tomou do nada, de Dallas graça. tomou do nada, o cara tava lá apanhando já e ainda toma uma dessa do Kittle. Perfeito. Ele levantou no primeiro ou no terceiro, no segundo? Não sei, aí me pergunta demais. Cara, mas mesmo assim, olhando a nossa pizza, nós temos 10% que estão nomeados como resto. Não, eu ainda quero falar, calma, da arma ofensiva, do poder deles. Tá bom. Nós temos aí Brandon Ayuk, que é um excepcional wide receiver. Ele não entra como lendário, como tu falou, ele não tem wide receiver lendário. Excepcional, tá. Ele consegue fazer rota como ninguém, ele recebe como ninguém, só que o time não precisa passar longe, é o que a gente tinha falado. Mas se o Brandon Ayuk é a maior chance que o bot Purdy tem de mostrar que ele é o brabo mesmo e a galera parar de falar. Que é o dia que o Fortnite vai perdendo por 20 pontos, é Brandon Ayuk Futebol Clube. Para passar 50 jardas, 40, 60 e aí por diante. E não tocando no Deebo Samuel 5 para ele ganhar as outras 50. Onde aí vai pro próximo, que seria o Deebo Samuel. Que é um ótimo wide receiver, uma velocidade incrível, que faz com que o Shanahan possa fazer essa jogada safada que o Dolphins está fazendo. E além disso, nós temos um dos melhores tight ends da liga, que é o Kittle. Mas ele não recebe tanta bola assim, mas ele adora bloquear. Se tu bota ele num jogo só... O Paulo Antunes falou isso ontem. Tu bota o Kittle num jogo sem nenhum target, tu vai só bloquear hoje, Kittle. Ele... hoje eu vou bloquear, vou sentar o pau na galera. Ele adora tudo que ele faz, ele é 49ers cabeça ao chão. E ainda temos o melhor fullback da liga no time também, que é o Juszczyk. Aí sim, entrando com tantas armas ofensivas, nós vamos pro resto, porque o Juszczyk e o Kittle ainda vão ter um resquício nesse resto. Perfeito. Olha só, eu queria falar um pouquinho sobre o Deebo Samuel, mas assim, um comentário muito rápido, que há 2 anos atrás, quando não existia CMC e Brock Purdy ainda em 49ers, existia Jimmy Garoppolo, o Deebo Samuel teve um ano fantástico em que ele se revezava correndo muito com a bola e recebendo passes, né? E aí ele brigou por uma renovação, ele não queria mais correr tanto com a bola. E hoje ele, não vou dizer que ele tá no ostracismo dentro do 49ers, mas hoje com o CMC lá... Aconteceu o que ele queria. Aconteceu as avessas, né? Exato. Porque ele não virou o número 1 do 49ers, não bem é o longe. monstrão que ele achava que era. Bem longe disso. Ao menos em números. Último, então, slide da nossa pizza. Por favor, agora a gente pegou aqueles 10% que sobravam e dividiu em 5% para... OL. É isso aí, para OL, para Offensive Lineman, e aí botamos a foto aqui do Trent Williams, 99 no Madden, né? Ele tá assim meio que fazendo uma careta do tipo assim, só 5% para mim? Lembra que tem o resto da OL ainda. A OL do Fortnite é uma das melhores da liga. E a gente tem que dar só 5% pros caras, porque a pizza é muito esmagada. Esse é o ponto que a gente trouxe de quanto vale cada jogador, quanto vale cada linha.
Por favor, prossiga. Desculpa, eu acho que eu falei Trent Warner, que eu tô confundindo Fred Warner com Trent Williams. Mas é o Trent Williams aqui 99 no Madden. Cara, e 5% então foi dado pra linha e os sobraram 5%, que aí sim, o último slide, por favor, Heinz. Bot Purdy. Bot Purdy, o matador. Cara, e não só 5% pro Brock Purdy, mas 5% para o MVP Brock Purdy. Você tá afirmando isso, Neymar? Os números dele estão levando para isso. Algo vai ter que ocorrer com o 49ers, não só com ele, para ser o contrário. A ideia dessa pizza, pessoal, essa brincadeira dessa pizza, ela isenta completamente a qualidade do Brock Purdy, que foi muito, muito aquém dos 5% nesse jogo contra o Dallas. Contra o Dallas ele jogou muito bem. Ele teve 20% pelo menos dessa qualidade da vitória. Porém, no elenco do 49ers, os jogos que eles vêm jogando, os jogos que eles vêm ganhando, não tem como dar muito além de 5% pelo que a gente acabou de desenhar. Por que o 49ers ganha? É por causa do Brock Purdy. Não tem como falar isso em jogo nenhum. Ele entrega, mas num time muito forte. Dito ainda isso sobre o Purdy, um detalhe, até eu ia falar de outra coisa, eu vou falar de um detalhe antes. Saiu uma entrevista agora, tá bombando na internet, onde ele ainda mora, ele divide aluguel com o offensive line do time, algum offensive line do time, divide o aluguel financeiramente, e o carro que ele dirige é um Toyota Sequoia. É um SUVzinha bonita pro Brasil, ia ser maravilhosa. Mas lá nos Estados Unidos é um carro um pouco mais modesto e tal, e a galera, caramba, o cara que é o MVP, o brabo de tudo e tal, etc. O dado que eu quero trazer ainda sobre o Purdy, isso, eu acho que de toda a história do Purdy, essa é a coisa que me irrita, Zuma. É quando fazem uma comparação do Purdy com... Não é simples essa história, deixa eu abrir ela. Quando comparam ele com o Garoppolo. Tipo, mas o Garoppolo é muito pior. Óbvio que o Purdy é melhor que o Garoppolo. Mas olha os números do Purdy e do Garoppolo. Esse é o ponto. O Purdy virou titular no jogo que o CMC jogou full. Não tem como separar hoje ainda o CMC do Purdy. Tipo, o Purdy não perdeu em temporada regular, assim como o CMC, tirando o primeiro jogo, o CMC teve só 10 carregadas contra o Chiefs. Ele tinha chegado assim, perderam aquele jogo. Tirando isso, o CMC não perdeu mais. É o CMC que tem touchdown todo jogo. É ele que carrega o 49ers como ataque. Esse é o ponto. Tá desmerecendo o Purdy? Não tô. O Purdy tá excepcional e tá entregando o que precisa. O grande ponto é a pizza. Eu acho que a pizza deixou isso tudo muito claro. E a pergunta, então, para finalizar. Brock Purdy será o MVP da temporada? Quer acabar comigo também? Cara, eu quero saber se ele vai ou não vai ser o MVP da temporada. Brock Purdy ou ele ou CMC? Vai ser do 49ers. Tá bom. Pode ser? Tá bom, pode ser. O corredor não é MVP desde Adrian Peterson, do Vikings. Isso dá uns 20 anos? Dá uns 20 anos. Tá. E eu tô olhando aqui a Toyota Sequoia, depois vamos ver se o Montanha coloca ali na tela para quem tá vendo o nosso programa, mas a Toyota Sequoia, ela é mais bonita, ela seria um SUV, realmente um carro de um padrão acima, mas no Brasil daria para comparar hoje com o Corolla Cross, a nova caminhonetezinha da... Como tudo nos Estados Unidos, um pouco maior, né? Isso. A Sequoia é um pouco maior. Então assim, um Corolla Cross no Brasil é um excelente de um carro, de um nível caro pro brasileiro, mas... Nos Estados Unidos, carro usado... Não pro centroavante do Flamengo, né? Exato. Basicamente é isso. Ainda mais que lá nos Estados Unidos, o Toyota Cross hoje no Brasil é quase o carro top da Toyota nesse sentido. A Sequoia nos Estados Unidos deve ter uns 10 carros acima dele. Sim.